Estamos aqui para mais um episódio do nosso Porquê Podcast. Eu sou a Marina Scherer. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Clóvis e hoje a pressão tá pegando. Hoje tá complicado. O homem chegou aqui com várias ideias, a gente já fez 2 podcasts antes de começar aqui, tá... Hoje vai ser... O pulso gravado. tá forte aqui, né? Tá. Hoje nós temos aqui o Will Silva. O cara. Seja bem-vindo, Will. Seja bem-vindo, Will. Eu até tava perguntando para ele assim, Will, quando que vai abrir um curso, um treinamento, uma mentoria, para nós te acompanhar aí, cara, porque nós temos que extrair o conhecimento disso aí, né? Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês. É a segunda vez que nós gravamos, né, Clóvis? Exato. E com certeza esse novo formato está muito alinhado com aquilo que eu acredito, que eu vejo de vocês. Então, parabéns pela iniciativa. E pena que as câmeras de segurança não gravaram ali a primeira meia hora. É verdade. Mas eu acho que deu um bom material para vocês me atirarem algumas pedras aí fortes. Entramos profundo em crenças e tudo mais antes mesmo de começar. Então, bora para cima, contem comigo. A gente vai ter uma hora aí de muita intensidade, 120%. Como é bom, né? Ontem eu falei sobre isso, sobre ambiente, sobre ecossistema, sobre pessoas que estão buscando tanto quanto a gente, né? E pessoas que admitem, né? Que, cara, eu preciso melhorar nisso, eu preciso olhar para aquilo. Como legal, né? Porque no momento que a gente pensa, às vezes, que, pô, eu tô te ajudando, cara, eu tô me ajudando mais, eu tô falando para mim as coisas que eu preciso melhorar. Isso é legal, né? Porque quando a gente conta as batalhas, né, do tipo assim, cara, tá difícil, não, volta pra cá, para com isso, vamos ficar quietinho aqui no canto. Não, mas eu acho que é nosso, né, teu principalmente, né, de querer desbravar, né, que nem tu tirou a questão tu falou que vocês têm hoje... 7 operações. 7 operações. Acho que o Will podia se apresentar, né? Pra quem não conhece ele. Nós já começamos a 1000, né? Já começamos... É que já começou ali. Não, é que ele já se apresentou antes, né? Pessoal, então eu sou o Will Silva, sou o pai da Maju, marido da Andy, parceiro de vida. Logo, muito em breve, pai do Paulinho. Sou CEO da loja Trijoia. Sobre a minha gestão, a nossa empresa que tinha então 35 anos cresceu 25 vezes. Caramba. E hoje é uma das maiores marcas reconhecidas no Brasil. E também sou cofundador da Culture, que é uma agência focada em Customer Experience, agência de marketing focada em Customer Experience, que hoje atende as minhas empresas, as empresas do meu sócio e também algumas empresas selecionadas aí no Rio Grande do Sul e no Brasil. Uau. Isso aí, esse sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Inquieto. 25 vezes, Will. Como que faz? Posso começar te perguntando como que faz para crescer 25 vezes? Isso aí em poucos... Quanto tempo? Foi desde que eu entrei. Então, nós estamos falando, não foi pouco tempo, não. Nós estamos falando de aproximadamente 16, 17 anos. É que quem vê de fora sempre acha que foi assim, né? Da noite pro dia que durou 17 anos. Foi sorte. Caramba, cara. Muito trabalho. Mas a gente escuta essa questão de, poxa, minha empresa cresceu 20 vezes, 200%, 300%, enfim. Escuta isso de startups. Estou falando de uma empresa que já tinha 35 anos, já era líder de mercado onde atuava. E a gente teve uma jornada muito desafiadora de muitas mudanças e chegou nesse resultado e vai crescer ainda mais. Mas como é que faz isso? Acho que um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, a melhor forma de você, numa sucessão, que foi o meu caso, né, de você superar aquilo que foi feito, a primeira coisa é igualar. Então, meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, eu entrei na organização, eu fiz de tudo na Trijoia, eu entreguei panfleto aqui nas fábricas de Nova Hartz, nas fábricas de Sapiranga, nas fábricas de Campo Bom, trabalhava aos sábados, trocava pilha de relógio, depois fui office boy, e aí aos 18 anos, então, eu comecei a trabalhar, já fazia as minhas vendas, uma coisa que eu senti que eu precisava contar para as pessoas. Eu comecei empreendendo, os meus pais iam para São Paulo, eu tinha 14, 15 anos, meus pais iam para São Paulo, para as feiras, e aí o que acontece? Eu ia para 25 de março e eu comprava tênis
sabe aquelas réplicas de tênis da Nike e coisa e tal, que não tinha aqui, Nike Shox. 7 molas. 12 molas, 7 molas. E camiseta da Carmin, era o kit completo. Camiseta da Carmin, camiseta da Nike Shox, boné da Vundut. Eu conheci o meu assim, ele usava o boné da Vundut. Boné da Vundut. Eu ia lá, eu comprava e eu revendia pro pessoal aqui. Então eu trazia uma mochila e eu saía vendendo pros meus amigos. Então eu comecei basicamente trabalhando com moda, né, diretamente da China, né, quase que o importador. E aí, com 18 anos, então, eu comecei a trabalhar diariamente, né, na Trijoia como vendedor. Passei por toda a jornada, fui gerente. Como gerente, já tripliquei o faturamento em 2 anos da unidade que eu trabalhava. E aí, depois, então, eu tive a oportunidade de comprar a loja onde eu trabalhava, que era a Trijoia de Campo Bom, lá na frente da Moinha, na galeria, lá, 40 metros quadrados. Tive a oportunidade de comprar essa unidade do meu avô, da grana que eu guardei ao longo de 5 anos como vendedor, como gerente. Dei uma entrada, parcelei o resto, a própria loja foi se pagando, digamos assim. E o meu primeiro trabalho, na verdade, foi justamente não deixar cair. Foi manter aquilo que eles vinham fazendo. Era um bom trabalho. Eu olho hoje para esses 25 vezes que a gente cresceu, é muito injusto dizer assim, eu fiz a empresa crescer 25 vezes. Cara, de repente, se eu tivesse seguido como estava, na gestão do meu avô, na gestão do meu pai, talvez teria sido 30, vai saber, né? Só foi uma forma diferente de trocar o negócio. Então, meu primeiro desafio foi não deixar a peteca cair, não quebrar o negócio deles, né? E aí entra a fatídica frase, né, de 14 de abril de 2010, primeira feira que eu fui como empresário, que é onde meu pai e meu avô falaram que eu ia quebrar a empresa deles, né? Então, a frase foi, você vai quebrar tudo aquilo que nós construímos em 35 anos. Essa foi uma pedrada que mudou a minha vida. E aí depois a gente foi, com a visão que eu tinha, a gente foi mudando em fases. Então, primeira coisa, comecei com estruturação de preço. Então, eu vendia muito porque eu tinha preço. Preço. Eu seguia o que eles faziam. Preço, o primeiro P. Depois, eu comecei a perceber que eu tinha um espaço para trazer produtos diferentes. Aí eu comecei a trazer marcas diferentes. Então, eu comecei a gerar um pouco mais de valor para esse meu cliente. Então, eu não estava mais brigando só pelo preço, mas eu também tinha produtos diferentes que tinham um preço bacana, mas eles tinham outro ticket. Era outra linha. Não era caro, mas era um produto de uma linha maior. Beleza. Ao trazer produtos de uma linha melhor, eu comecei a perceber que o meu ponto de venda, o outro P, ele estava inadequado. Eu estava vendendo para um cliente um relógio mais bacana, um óculos mais bacana, de pé no balcão, que as nossas lojas eram aquelas lojas, né? A barriga no balcão. Então, eu fui para esse terceiro ponto. Então, em 4, 5 anos, foi basicamente o que eu desenvolvi, né? Sempre buscando ter preços competitivos, produtos diferenciados e lojas que fizessem com que o meu cliente percebesse que eu tinha um perfil diferente. E isso foi muito importante para os primeiros 5, vamos de 2010 a 2016, vamos dizer assim, foi muito suficiente. O que eu comecei a perceber? Que cada vez mais as pessoas estavam buscando experiências. Os clientes começavam a buscar experiência. Então, eu deixei a experiência de loja mais rebuscada, a experiência de compra mais rebuscada. Qual foi o trade que eu tive? Eu percebi que nem todo mundo estava pronto para a experiência. Aí entrou o quarto P, pessoas. Eu tive que preparar o meu time para que ele pudesse gerar experiências. Como? Se o meu time não vive experiências, ele não repete. Então, eu fui de preço, primeiro P. Depois, eu fui para produto, segundo P. Terceiro P, fui para ponto de venda. Basicamente, a publicidade, né? O padrão do marketing publicitário. Fui querer evoluir para a experiência, evoluímos, mas nós tínhamos uma restrição, porque o meu colaborador não entendia o quanto era importante gerar experiência. O que eu fiz? Comecei a trabalhar pessoas, e nós já estamos aí basicamente em 2019. Ao trabalhar pessoas, a gente começou a criar a tal da cultura. O que é cultura? O que é cultura? Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando. Basicamente isso. Então, você quer saber qual é a cultura da tua empresa? Pensa ou imagine o que o seu colaborador, o que o seu time faz quando você não está ali controlando ele no horário de trabalho, quando você não está microgerenciando. Isso é cultura, é o que as pessoas estão fazendo lá na Trijoia agora, eu não estando lá. E aí a gente conseguiu alinhar. Então, preço, vamos pegar 25 vezes? Preço, eu alinhei e mantive o que eles faziam, cresceu umas 3 vezes.
Produto, eu cresci aí mais umas 5 vezes. Quando eu entrei com ponto de venda, vamos crescermos aí mais 5, 6 vezes. Quando eu trouxe experiência, mais 3, 4 vezes. Quando eu alinhei pessoas, experiência, aí foi um crescimento exponencial que me proporcionou chegar no último P, performance. Porque aí eu estou alinhado com experiência com o meu cliente, estou alinhado com o meu cliente, mas alinhei com o meu time. E aí eu tenho o quê? Indicadores que me geram performance. Então, essa foi a minha fórmula, onde em 17 anos a gente cresceu 25 vezes. PPPPP, pouquinho de experiência. Que aula, hein? Caraca, velho. Que parece simples, Mais um né? P, né? Que pedrada. Que pedrada. É um QP, que pedrada agora. Mas tu falando parece, nossa, é simples, né? São 3 coisas, mas isso é a base de trabalho pra cacete, né? E na verdade, olhar para trás parece que tudo foi uma fórmula, né? Tão Só fácil, que isso né? é aquilo que a gente tava falando, né? Progresso e ordem. Progresso e ordem. Progresso e ordem, É, porque né? tu foi implantando e tu foi vendo, não, peraí, agora preciso alinhar as pessoas, né? Coloquei a experiência que tu falou, não, o pessoal não tá preparado, volta, arruma. E assim é Ajusta. com tudo, né? E isso à base de muita coragem, ousadia, né? Então, eu me considero... Aquele comercial da Apple, né, acho que dos anos 80 foi que fala, né, o mundo sobre os ousados, os diferentes, os desajustados. Eu sempre me considerei essa pessoa, desde sempre, né? Eu acredito muito na mudança através da educação e é uma coisa que eu quero trabalhar, né? Eu já estou estruturando cada vez mais para que eu possa fazer aquilo que foi a primeira pergunta, né? Sobre mentoria, sobre... É o que eu quero fazer na minha vida, acredito que eu tenho essa missão, né? Eu não gosto de falar de dom, porque parece uma coisa que é um dom, não. Mas eu tenho uma facilidade de sintetizar algumas coisas e eu gosto muito de ajudar as pessoas. E uma das coisas que me faz pensar nisso é a educação como ela é, como era quando eu era pequeno. Hoje eu imagino que ainda deve ser um pouco diferente por uma questão de várias coisas que se perderam, alguns valores, né? Eu sou um cara muito liberal em muitas coisas, mas eu sou muito conservador no que tange a algumas estruturas, né? E por exemplo, eu teoricamente era para ser o burro do colégio, né? Eu sempre passei, nunca rodei de ano porque meu pai me deu uma meta. Ele falou assim, se você passar todos os anos e você se formar no curso de ótica, enfim, tudo mais, com 18 anos o pai vai te dar um carro. Né? Então eu tinha essa meta. Então eu nunca passei, nunca rodei de ano, tive notas desejadas, mas cara, eu era o cara do fundão, eu era o cara bagunceiro, eu era o cara que toda hora era chamado, a mãe era chamada no colégio, eu tomava advertência, eu tomava suspensão, porque eu não acho que não me enquadrava ao modelo de educação. E eu acho que começa por isso, assim, de essa rebeldia de querer ser diferente, começa muito por isso. De não enxergar o mundo como as pessoas determinavam. A partir daquela visão ali que é passado. Exato. E, cara, se tu for lá hoje, é muito comum essa trajetória de tu ver pessoas que têm sucesso, pessoas que saíram da caixa, literalmente, né? Porque o nosso, é uma coisa que eu repito muito, né? O nosso cérebro, ele é feito para que a gente viva de uma forma, num método de sobrevivência. Então, cara, o teu maior inimigo é a tua cabeça, diariamente. Tava pensando isso ontem, inclusive. Ontem foi um dia, a gente tá aqui no sul, com chuva. Ontem eu acordei no horário 5h18, que é o horário que eu acordo diariamente. Pensei, cara, eu não tô afim de levantar. Levantei. Cara, eu não tô afim de tomar banho. Tá frio. Tomei. Cara, eu não tô afim de treinar. Fui lá e treinei. Depois do treino eu faço mais um pedal. Não tô afim de pedalar. Pedalei. Aí eu tinha uma reunião mais complexa logo no início da manhã. Não tô afim dessa reunião, cara. Fui lá e fiz. E assim foi. E ontem eu tive reunião até às 8, até às 9 da noite. E na última reunião do dia eu falei, cara, eu não tô nem um pouco afim de fazer essa porra. Mas eu faço. Então, eu acho que isso também tá muito ligado com a performance que eu entrego. E aí vem essa coisa da teimosia, sabe? De, cara, eu não me dou por vencido, eu não posso vencer. Porque se desde pequeno eu era para ser o burro, eu era para ser o perdedor, eu era para ser o moleque que não ia dar em nada, toda vez que eu faço isso, eu estou mostrando para mim e para os outros que não, estão errado.
Tá errado, tá errado. O próprio fato do meu pai e meu avô dizerem que eu ia quebrar o negócio, para mim foi uma grande mola propulsora, porque eu disse, não, beleza, então eu vou quebrar, e beleza, então toma aí para você ver. Então, acho que isso é uma forma que eu sintetizo as coisas e transformo em energia. Né? Não deve funcionar para todo mundo, muitas pessoas se abalam, Sim. mas é uma forma que eu acabo sintetizando. Tu tinha duas opções, né? Quando tu ouve a frase lá do teu pai e teu avô, ou tu realmente faz, se aquieta, fica quietinho, aceita, na verdade aceita a ideia deles e se apaga, Vitimiza, ou né? Se vitimiza, ou vai em frente e faz o que está fazendo. Que eu queria te perguntar o seguinte, que eu quero, quando tu falou assim, pô, acordei de manhã com a vontade não, tudo que eu fiz, ou a maioria das coisas que tu descreveu, eu não queria fazer, mas eu fiz. Qual é que é a sensação no final do dia daí? De ter feito o que deveria ter feito? Cara, é a sensação que eu busco todos os dias, né? De dever cumprido, de desejo realizado. E a questão é a seguinte, ó. A gente está ficando muito viciado em viver coisas boas. A rede social traz isso, essa dopamina. Então a gente quer coisa boa o tempo todo, a gente quer alegria o tempo todo. Exato. Então a gente acaba tomando cafeína pra caramba, toma pré-treino pra caramba, come comida ruim pra caramba, assiste Netflix pra caramba, faz tudo em excesso pra ter essa dopamina. Prazer. Agora a verdade é a seguinte, e aí se você parar pra pensar comigo agora, você vai ver que a verdade é exatamente essa. E quando eu comecei a encarar o mundo dessa forma, as coisas mudaram. A nossa vida é 90% porrada. Eu sempre falo isso, a nossa vida é 90% do tempo porrada, soco na cara, dedo no olho, bomba, treta, e 10% vitória e felicidade. Aí vai dizer, nossa, Will, que pessimista que você é. Então o Will tá malvado hoje. Faz uma análise do teu dia. Desde a hora que você acordou até agora e pontua quantas horas você acordou. 10 horas? Beleza. Você teve 1 hora de extrema felicidade? Não tem, cara. Então, eu tô sendo... Quando eu digo que é 10%, eu tô sendo otimista. Sim. Porque momentos de extrema felicidade, de conquistas, são raros. E aí, qual é que é a chave? É comemorar essas pequenas conquistas. Sabe? Isso me ensinou muito, especialmente com uma coisa engraçada, ser pai. Aonde o negócio... Eu me cobrava muito, né? Na terapia, as primeiras vezes que eu fui na terapia, eu me cobrava muito por ser um grande pai. Nossa, eu sofria muito com isso. Poxa, eu passo horas fora, enfim, né? Tô viajando, palestra, chego tarde, reunião até tarde, não consigo, às vezes eu tenho que levar trabalho para casa. Cara, 90% do tempo é isso. Agora, se 10% do tempo eu olhar para minha filha, olhar para o meu futuro filho, e eles verem que eu tô ali 120% presente, que eu vou dar todo o amor, que eu vou dar todo o carinho, que eu vou falar que eu amo, que ela é importante para mim, que eu tenho orgulho de ser pai dela, que eu vou brincar com ela de coisas simples, que eu vou desenhar, que eu vou fazer um carinho, que eu vou olhar um filme com ela, isso hoje eu entendo. Que ela vai se sentir amada enquanto estiver com ela. Exatamente, aqueles 10% ali vão preencher o dia dela. Vai gerar experiência para ela. E hoje mesmo a gente estava aprovando um material pro Dia dos Pais, e aqueles vídeos emotivos e tudo mais, e eu sempre e um dos vídeos, uma das propostas era essa coisa dos pais, e os pais falavam, eu me sinto um pai péssimo, enfim, exatamente o mesmo contexto. E aquilo me tocou. E aí eu pensei hoje o seguinte, cara, se eu fosse entrevistado, Will, como é que você se sente como pai? Cara, eu sou um pai fantástico. Isso não me abala mais, porque eu sei que nos momentos que eu tenho a disponibilidade com a minha filha, eu estou 120% presente. Que todas as frustrações que ela vive, que eu posso remediar, eu remedio. Que quando ela tem uma dor, um desafio, como ela fez cirurgia esses dias, eu estava lá com ela e tudo mais. Então, eu acho que isso é a gente pegar esses momentos, né, e gerar intensidade. Entender que, cara, a vida é 90% porrada. A gente vai trabalhar a maior parte do tempo, a gente vai estar mais tempo com nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. Então, cara, pega esses momentos e comemora, né? Comemora internamente. Poxa, tu terminou um treino, cara, puta, eu venci. Então, ontem foi justamente isso. Eu tive essa reflexão eu estava indo para a primeira reunião, eu falei, cara,
Hoje eu já venci eu já venci umas 4 vezes. Porque eu não queria acordar, eu queria dormir mais, e eu posso. E essa é a grande treta, essa é a grande treta de quando você vai atingindo níveis. Porque que se falar é mais difícil se manter do que chegar, porque eu posso. Hoje eu tenho a liberdade de dizer, cara, hoje eu não vou me reunir com ninguém. Eu tenho essa liberdade. Hoje eu não vou para a empresa. Hoje eu não vou acordar às 5 da manhã. Hoje eu, né, o meu personal tá lá me esperando, mas cara, hoje eu não vou. Ponto. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas tu vencer tudo isso, mais um frio gaúcho, mais uma chuva, mais todos os desafios, isso faz com que a gente tenha essas pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias que vão te condicionar para as grandes vitórias, para os grandes momentos. Porque você sabe que quando você chegar no palco, por exemplo, para falar, você teve centenas de pequenas vitórias. Quando você vem para um podcast falar, você teve várias vitórias que te condicionam a estar aqui nesse momento. E aí tu olha para esse momento, que é um momento desafiador, e pensa, cara, eu tô blindado. Aí, para os grandes desafios, né? Para as vitórias e os grandes desafios, Os porque não abala, os né? micro resultados, né? Acordar de manhã sem precisar, a minha condição financeira, a minha empresa me possibilita ficar em casa hoje, não preciso fazer nada. Mas fazer isso, até porque tu tem os teus objetivos que tu tem lá na frente, que tu tem para realizar lá na frente, eles te obrigam a tu levantar da cama. Exato. A tua condição de hoje te diz que tu pode ficar dormindo, mas a tua visão te diz não pode. O meu trabalho de ontem me possibilitou ter a escolha de hoje. É bom demais escolher. É bom demais ter a liberdade de dizer, cara, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou... Cara, semana que vem eu quero viajar com minha esposa. Cara, eu quero poder ir no restaurante e não me preocupar com o valor das coisas que estão no cardápio. Eu quero poder dar um colégio bom para... Cara, então eu quero continuar podendo escolher. Os 15, 17, 18 anos empreendendo me trouxeram a poder fazer isso hoje, poder escolher. O que eu vou fazer nos próximos 15, 20 anos vai me condicionar a poder ficar escolhendo. E a pior coisa que existe, eu acho que pior do que não ter algo, é você ter alguma coisa e depois não ter mais. Sabe? Ter liberdade é fantástico. Né? É muito ruim não ter a liberdade. Mas depois que você teve a liberdade, você voltar a não ter, é algo muito desafiador. Então, o que me prende justamente isso é esse medo de perder. Pensa nisso, olha só. A gente fala muito de motivação. Vamos imaginar aqui uma matriz, certo? Então, a motivação é o que vai levar a gente a pensar para frente. Eu quero isso. Então, sei lá, diz aí um sonho de vocês aí. A nossa casa agora. Então, beleza, a casa. E a casa te motiva, né? Sim. Você vai imaginar, nossa, a casa vai ter isso, vai ter aquilo. Isso te motiva, né? E aí, pensando nisso, ao construir uma casa, fazer um investimento, alguma coisa grande, sei lá, daqui a pouco eu tenho medo de quebrar. Né? Nossa, mas se eu fizer, né? Poxa, desafio agora, mudança na economia, enfim, tudo mais. Cara, eu tenho medo de, poxa, de repente eu posso quebrar. De repente eu posso colocar tudo que eu construí até hoje em xeque. Né? Certo? Sim. Por que as obras param? Por que as obras param? Porque o medo de quebrar é maior do que o sonho. Do que o objetivo. Do que o objetivo. A coragem. Isso é muito comum. Por que as pessoas quase desistem, né, Clóvis, de palestrar, por exemplo? Né? Oi? Por que as pessoas quase desistem de fazer uma coisa? Medo. Porque o medo supera a motivação sempre. Então você tem que entender o seguinte, você tem que ter a motivação que vai te gerar, tem que ter o sonho que te gera a motivação. Mas você tem que ter muito alinhado aonde você não quer voltar. O que você não quer viver. Isso vai tirar disciplina. Exato. Sabe cenoura na frente, cenoura atrás? Sim. Exatamente isso. Então, isso é uma coisa que hoje me mexe muito. Porque o que acontece? Eu já cheguei lá, eu posso dizer que eu atingi uma condição financeira muito novo. Com 24 anos, por exemplo, eu já não tinha independência financeira, mas, cara, eu já não precisava mais entrar num restaurante e olhar o preço das coisas. Eu queria comer lado aquilo. direito. Eu podia escolher com 24 anos. E aí o que acontece? Eu entrei na zona de merda. Sabe? O que é uma zona de merda? Explica Conta aí, aí. pessoal. É zona de conforto. De 2015,
Quem é cliente da Trijoia deve ver, nossa, mas como é que a Trijoia começou, fez as lojas de conceito e ficou 3, 4 anos parada, depois, vum, de novo. Eu fiquei uns 4 anos onde eu fiquei administrando meu patrimônio. Jogava para não perder. Saca? Que beleza, só para manter. Cara, vamos seguir vendendo, tá bem. Vamos fazer uma loja nova. Não, tá bom assim. A gente já é a maior da cidade, já é maior... Não tem por que crescer mais. Nesse período, o que passava pela tua cabeça? Cara, a gente teve um assalto, né? Que foi um dos meus gatilhos, né? A gente teve um assalto, que a gente teve um segundo mandato da nossa presidente Saldana Mandioca, né? Então, isso teve um desafio muito grande econômico em 2015. Sim. Acho que muitas pessoas aí passaram por isso, perderam emprego, empresas fecharam, enfim. Isso fez com que o faturamento da Trijoia caísse quase pela metade de 2015 em relação a 2014. Então, cara, eu tive unidade que eu tive conversa com as pessoas e, cara, uma unidade, por exemplo, Novo Hamburgo, é uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Novo Hamburgo, um dia eu disse, cara, vou fechar essa unidade. Não tem como eu sustentar mais. Eu vou voltar para Campo Bom, eu tinha as 2 lojas, né? Vou voltar para Campo Bom, onde o campinho tá dominado e pronto. E a gente, cara, o que acontece? Esse medo de quebrar fez com que eu também perdesse o sonho de crescer. Não queria crescer porque tinha medo de quebrar. Né? Então, cara, vamos manter estável, vamos manter uma loja legal, vamos ter produto bom, vamos ter líder de mercado aqui na nossa região e tá tudo certo, porque também eu sabia que o mercado não tava vindo grande coisa para concorrer comigo. E aí foram basicamente 4 anos dessa forma, crescendo dentro de números normais, né? De acordo com a inflação ali e tal, crescendo, fazendo coisas legais, coisas não tão legais, né? O mais do mesmo durante uns 4 anos. Mas justamente porque a gente teve esse assalto, né? Onde foi levado na loja, no caso? Na loja de Novo Hamburgo, a gente teve um assalto e a gente teve essa questão econômica. Então a gente teve, para mim, foi um desfalque financeiro muito grande que me deixou muito inseguro. Paralelo a isso, eu casei e eu construí a minha casa. Então, o que acontece? Aí, outro erro de um empresário, né? Mistura a vida pessoal com vida profissional. Então, obviamente que eu me servia do caixa da empresa para construir a minha casa. Obviamente que eu me servia do caixa da empresa para o meu casamento. Foi um casamento incrível, uma casa maravilhosa, só que você junta o gasto de um casamento, você junta o gasto de uma casa maravilhosa, você junta um assalto numa joalheria que todo mundo sabe que não é pouca coisa, e uma crise onde o teu faturamento cai pela metade, tu tem todos os ingredientes para dizer o seguinte, cara, vamos sobreviver que tá bom? E foi isso que eu fiz aí, 2015, 16, 17, 18. Aí, 18 já começou a coisa começou a me incomodar. E aí eu comecei a me sentir um impostor. 18, foi quando eu tava fazendo 30 anos. Eu pensei, cara, será que eu não tive só sorte? Será que eu vou ser um cara de uma obra só? Exatamente isso. Uma obra só, exato. Porque o que acontece? Existe uma grande diferença entre você ter sucesso 10 anos fazendo 10 coisas diferentes todos os anos. E existe a pessoa que faz sucesso 10 anos, onde ela faz uma coisa muito legal no primeiro ano, ela replica aquilo durante 10 vezes. E eu pensei, cara, mas será que eu não tive sorte uma vez e eu só repliquei isso? Eu comecei a me questionar muito, muito, muito. E aí, paralelo a isso, meu pai teve um problema de saúde, enfim, o que aconteceu? Depressão. Início de 2019, depressão. Aí, psiquiatra, medicamento, né, tudo. Eu estava um dia trocando uma ideia com um amigo, na época não era meu amigo, não era inimigo, mas não conhecia, né? O Thiago Fio foi com a esposa dele na Trijoia fazer uma compra. A Daisy foi minha colega de faculdade. E eu, na época, atendia na loja e tudo mais, e eu batendo papo ali, Thiago Nigro era o assunto, né? Porque eu estava começando na minha vontade de sair da depressão, estava buscando coisas para me apegar e tal. E então eu comecei a acordar todo dia 5 da manhã para olhar a live do Thiago Nigro, acho que era 5 e 6 da manhã. Nós acordávamos também, né? Exatamente. Eu lembro que a gente até se marcava nos posts nessa época aí. E aí eu falei, cara, eu preciso evoluir. Eu não aguento mais. Eu tô há 4, 5 anos vivendo numa zona de conforto. Enfim, cara, tinha carro bom. Viajava todo ano pra Europa. Quem olhava de fora, cara, vida boa pra caramba, entendeu? Crise dos 30. E exato. Aí veio minha filha, né, também nesse momento.
pensei, cara, eu preciso mudar. Preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei, irmão... Daí ele falou assim, irmão, tu já ouviu falar em método CIS? Método CIS, daí eu falei, me conta, o que é esse negócio aí? Ele falou assim, não vou te contar. Depois que eu estavam atendendo, comprando na loja, depois que a gente for embora, tu bota no Google e dá uma olhada. Cara, fui olhar, botei no Google, falei assim, cara, que negócio é esse? Um monte de gente se abraçando, isso. Eu falei, cara... Que louco, que bobagem. Que bobagem isso bobagem aqui. isso aí. Que bobagem esse negócio. Bem capaz, esquece. Né, tal. E aí aconteceram algumas coisas, de novo, sentimento. E na época eu tinha o meu médico, Samuel Dalelache, estava numa consulta de rotina, e ele é um cara muito espiritualizado. Eu falei, irmão, não sei, sabe, nada a ver, coisa assim, sabe, médico, coisa nada a ver. Eu falei, doutor, pode fazer uma... Final da consulta. Eu falei, doutor, pode fazer uma pergunta? Pode. O senhor já ouviu falar em método CIS? Olha, a gente perguntou para o meu médico. Não era meu psiquiatra, era meu médico, né? Já ouviu falar em método CIS? Ele falou, não. Mas ele ficou instigado, assim. Ele falou, mas me conta, o que tá te incomodando? Não, cara, é que eu vi lá o vídeo e assim, é um negócio, não entendi muito bem o que é, mas as pessoas se reúnem num lugar, enfim e tal. E ele falou assim, tá, mas isso te incomoda? Falei, cara, total, esse negócio de abraçar a pessoa e não sei o que, tal, isso aí não me incomoda, não gosto disso aí, não parece uma igreja, não sei, não gosto desse negócio não. Ele falou, mas te incomoda muito? Falei, cara, me incomoda muito. Ele falou, vai. Então vai. Sei. Aí eu não comprei, fiquei enrolando, na semana, acho que começava em quinta-feira, na quarta-feira aconteceu alguma coisa, comprei passagem e tudo mais, cheguei lá sexta-feira de manhã e coisa e tal. Foi em São Paulo? E foi no Rio de Janeiro, Método CIS 206, edição 206. Cheguei lá, aí tinha os cursos todos, né? Aí eu pensei, cara, esses cursos todos, né? Deve ser, sei lá, 5 mil reais, caríssimo, né? 5 mil reais, imagina todos esses 5 cursos. mil era muito caro. Imagina, nunca te pagar nada, não gastava com nada para educação. Eu não lia livro, eu não estudava, nada. Eu sabia o que eu sabia da vivência. Aí eu vi esse curso, aí o Thiago me falou que o Thiago tinha fechado. Eu falei, deve ser uns 5 mil reais esses cursos todos, que acho que são os 12 cursos. Aí a Daisy foi junto, né? Nesse dia ela falou assim, Will, é 30 mil. Eu falei, como assim? What the fuck? Eu falei, cara, esquece, mas nem que se Paulo Vieira faça um milagre aqui dentro, que eu vou gastar 30 mil reais em curso, em educação, imagina. Isso foi sexta de manhã, ou 9 da manhã. Domingo, meio-dia, ele fez um pitch de vendas. Foi domingo, sábado, meio-dia, ele fez um pitch de vendas. E ele falou, tal, Golden Belt, não sei o que, tal. E os primeiros tantos que fechavam vão almoçar comigo agora. Eita! Do agora até eu passar meu cartão lá, 500 metros longe, acho que foi 3 segundos. Eu fui mais rápido que o Bolt. É isso que eu quero. E aí, cara, começou a transformação. Aí eu me transformei como indivíduo. Eu tinha a pirâmide do indivíduo completamente virada. Invertida. Então, para quem não sabe, a pirâmide do indivíduo, né, é o ser, o fazer e o ter. Então, a minha percepção de valor, ela era completamente ao contrário do padrão, era ter. Então, para mim, ser alguém importante, para eu ser reconhecido, eu tinha que ter um carro incrível, eu tinha que usar roupa de grife, eu tinha que ter isso. Quando não era isso, eu tinha que ser muito bom no que eu faço. Eu tinha que ser um cara executor. Então, eu era extremamente executor. Pegava o negócio e aqui, ó, eu fiz, né, e tal, sim, eu tenho, enfim. E, cara, o meu ser era completamente inseguro. E hoje depois de muitos anos trabalhando isso consistentemente, hoje, cara, o meu ser é muito tranquilo. É muito bem desenvolvido. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E aí tu vai fazendo as coisas e, cara, o ter se torna detalhe. É consequência, né? Consequência do ser e do fazer, né? Exatamente. Então, olha a volta que a gente deu, mas olha que como a gente está em constante evolução, né, como ser humano. É uma coisa incrível, né? Não tem como, a gente já falou sobre isso, né? Algumas vezes já trocamos mensagens, já falamos também. Não tem como construir um CNPJ forte,
pô, essa mega Mentalidade. empresa que tu está construindo, né? Ela não está acabada, não foi construída, está em constante construção. Não tem como construir uma empresa forte sem um CPF, sem um empresário com visão, com firmeza nas decisões, com ousadia. Faz sentido, né? Eu até ia te perguntar se tu acha que tu estarias onde tu estás hoje se tu não tivesse tido essa virada de chave. Não. Com certeza a mudança no ser humano Veio porque voltou pra dentro. foi assim. fundamental para que o CNPJ pudesse ter a performance, porque uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas realizando uma determinada tarefa. Simples como isso. Uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas realizando uma determinada tarefa. Bem executada, recebe bem, mal executada, recebe mal. Mas, ao fim e ao cabo, toda empresa ela é feita de pessoas, certo? E, cada vez mais, as empresas dependem de grandes líderes. O exemplo de um bom líder, o exemplo que arrasta é muito importante. Então, com toda certeza, o fato de eu ser uma pessoa performática, de eu ser uma pessoa que cobra de mim alta performance, de ser uma pessoa incansável nos objetivos, isso espelha para o meu time e acaba espelhando para a performance da minha empresa. Então, com certeza, a mudança do CPF foi fundamental para o CNPJ, mas especialmente a questão de limitações, que eu acho que foi o que eu trabalhei muito naquele momento. Porque, cara, eu nunca imaginava que era possível vender o que a gente vende hoje. Não imaginava. Eu nunca imaginava que fosse possível eu chegar nos ciclos que eu vivo hoje. Por exemplo, 2019... Se eu for olhar todos os podcasts e todos os livros que eu li em 2019, né, logo naquela mudança pós-método CIS, cara, eu já sentei, não foi aí em grandes mesas, já sentei tete a tete para almoçar. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o telefone, eu tenho acesso, eu posso ligar para qualquer um deles. Agora, todas as pessoas que eu li livro, que eu olhava podcast, que eram pessoas que eram os meus ídolos. Lá em 2019. 2019, cara, eu tava com o Caio agora no final de semana. E aí eu fui olhar meu direct, né, com ele. Aí eu fui olhando pra trás e falei, cara, vou dar vergonha hoje, né? Dá vergonha. Caião, tomara que você nunca olhe as nossas conversas mais antigas, né? Aliás, não era conversa, era monólogo. Cara, era textos gigantes falando o quanto eu admirava, como essas pessoas transformaram a minha vida e coisa e tal. E, pô, eu pedia, cara, manda um áudio pra mandar pro meu time e coisa e tal. Cara, né? Agora, por exemplo, consigo botar a galera pra falar com o meu time, né? Trago pra convenção, enfim. E olha só essa mudança toda. E essa mudança tem a ver com o CPF. Porque, cara, vencedor anda com vencedor. Eu nunca sentaria na mesa com essas pessoas se eu fosse aquele perdedor de antes. E perdedor não tem nada a ver com patrimônio. Talvez o meu patrimônio pudesse ser igual ou maior ou menor do que é hoje. Mas a mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora é o que faz a grande diferença, porque essas pessoas têm propostas diariamente, centenas de propostas. E qual é a grande questão? 99% das propostas são de pessoas que querem tirar valor deles. Não agregar. 99% das pessoas que querem sugar eles de alguma forma. Querem vender algo, querem ter ter algum interesse por trás. E eles sabem muito bem, são treinados isso, né? Diariamente. Sim. Então, para você chegar a mesas grandiosas, você tem que gerar valor. Tem que aprender a gerar valor. Depois, quando você gera valor, você entra, você faz parte, e aí sim, né? O Johnny fala muito por isso, né? Ser interessante e não interesseiro. Eu acho que essa é a questão. Em todas as pessoas que eu hoje tenho acesso, que antes eram meus ídolos e seguem sendo, sim, né? A admiração, quanto mais próxima, maior. São pessoas que eu sempre busquei. Primeiro fui interessado, gerei valor, né? E muito antes de ser interesseiro, de querer algo em troca. Mas essa visão é legal, hein, Will? Que nem tu falou. Pô, em 2019 eu olhava pros caras, eles eram meus ídolos. Tu tem uma direção, né? Tu tem espelhos pra... Tu não convivia com eles, mas tu já tava... Não convivia fisicamente ou do lado deles, mas tu estava do lado deles. Alinhado. Exato. Faz sentido? Cara, eu falo muito isso. Por que eu gosto de participar de podcast? Por que eu gosto de fazer palestra?
Porque, de certa forma, quem tá ouvindo agora, tá aqui. Exato. Tá aqui nessa, eu botando na mesa, o pessoal da técnica vai ficar bravo comigo. Fica tranquilo. Mas quem tá ouvindo esse podcast tá aqui. Ele tá na mesma mentalidade, agora tá ouvindo do carro, tá ouvindo aonde for, ele tá pensando, poxa, é verdade. Então eu fiz muito isso. Todo mundo que eu quero estar próximo, eu modelo, eu observo, eu escuto, eu leio. Então todos esses caras, eu ouvi centenas, dezenas de horas de podcasts. Eu escrevi várias coisas que eu identificava. Eu segui no Instagram, eu botei para favorito no Instagram, eu olhei YouTube, eu li o livro. Cara, isso faz com que você comece a vibrar na mesma intensidade dessas pessoas. Porque você é a média das pessoas que você convive. Ah, mas o Will, porra, eu sou do interior, eu só convivo com gente, né, medíocre no meu trabalho, enfim, beleza, ok, essa é uma realidade. Quantos empresários vocês acham aqui da região sentaram comigo para debater Trijoia, para debater os meus sonhos? Nenhum. Muitos riram quando eu fiz. Muitos. Cara, mas beleza, mas eu não preciso sentar com eles. Exato. Eu posso achar uma forma de estar vivendo a mentalidade das pessoas sem estar com elas presentes. E aí é que tá, você primeiro escuta eles, você lê eles. Daqui a pouco você começa a falar parecido com eles e você começa a escrever parecido com eles. Você começa a agir parecido com eles. Você começa a performar parecido com eles. Logo você está entre eles. Exato. Essa jornada durou 5 anos, eu posso dizer. Todas as pessoas que em 2019 eu admirava e sigo admirando, hoje eu tenho acesso pessoal a elas. 5 anos. Nem isso, 4 anos. Por quê? Essa é a jornada. Primeiro eu escutei, depois eu escrevi. Primeiro eu li, depois eu escrevi. Primeiro eu escutei, depois eu falei. Depois eu comecei a entregar, depois eu comecei a performar. Logo você está no meio deles. Então pensa isso, aonde você quer chegar, que tipo de pessoa que você quer conviver. Você que é varejista e quer ter um negócio parecido com a Trijoia, cara, bebe da fonte. Bebe da fonte. Vem falar comigo. Entendeu? Vai numa loja da Trijoia e vê como é que funciona, pergunta como é que é. Vamos trocar uma ideia. Entendeu? Porque eu também olho para outros empresários e eu faço isso direto. Eu tô montando um projeto para o meu futuro, né? No que tange a varejo. E, cara, eu falo com os caras. Irmão, me conta, como é que tu faz? Qual é o teu benchmark? Não tem problema nenhum. Tem BO para... Cara, todo mundo tem BO. E eu acho muito engraçado, porque às vezes eu ligo para os caras do varejo, tem alguns amigos aí no Brasil, varejistas, eu ligo e eu falo, mano, tá acontecendo tal e tal coisa. Aí eles dão risada. Cara, não pode. Pô, o cara da cultura, o cara da... Como é que tem esse... Eles ficam, pô, eu fico feliz, pelo menos, com respeito, né? Que não é só na minha empresa, porque eles acham que, cara, porque a Trijoia tem uma cultura incrível, cara, não tem BO. Cara, tem BO diariamente, muito, né? Entendeu? O CX, nossa, é maravilhoso, mas a gente tem NPS negativo. Tem cliente que fica pistola, muitas vezes sem razão, outras vezes com razão, e cara, a gente vai fazer o melhor possível. A gente mais erra do que acerta. Eu estava esses dias fazendo uma métrica sobre a pandemia. A pandemia, a gente cresceu de maio de 2020, quando a gente reabriu ali, tinha algumas restrições, mas a gente conseguiu reabrir, vamos dizer assim. Até dezembro, a gente cresceu média de 60% ao mês. Em relação a 2019, tá? Cara, foi porrada. Aí tu olha assim, nossa, a gente fez um monte de coisa legal pra caramba, né? Sei lá, umas 5 coisas legais pra caramba, 10 coisas legais pra caramba. Beleza, a gente fez 150 coisas. A gente fez 150 coisas. 10 foram boas pra caramba. 140 foi uma porcaria. Só, cara, a gente errou, testou, validou. Cara, tudo que tu imagina. Cara, a gente fez drive-thru. Uma joalheria fazendo drive-thru. Cara, foi legal pra caramba, deu bafafá pra caramba. Qual é o resultado? Nada. Não vendeu nada, entendeu? Mas, cara... Drive-thru. Uma joalheria. Vídeo, e porra, cara, tipo, vamos porrar, genial. Genial isso aqui. Cara, deu um monte de comentário. Cara, ninguém usou o drive-thru, o cara estacionava do lado. Entendeu? Do drive-thru. O cara estacionava na rua e vinha caminhando, sei lá, sabe? Mas a gente fez muita coisa legal.
mas erramos a maioria. E isso é uma coisa que é uma linha muito tênue, né? Porque as pessoas não querem errar, mas, cara, o erro precede inovação. Sim. O erro precede inovação. Toda vez que a gente fez coisas diferentes, cara, a gente foi testando, validando, errando muito, para dizer, cara, é por aqui. Agora mesmo, eu estou fazendo algumas estruturações na empresa internas de gestão, cara, que eu olhei para mim ontem e pensei, cara, como é que eu não pensei? Tava na minha cara o tempo todo, mas não fosse esse erro administrativo que eu cometi, que me gerou uma grande dor de cabeça, esse ensinamento que eu estou tendo nesse momento, cara, eu não tinha chegado a esse caminho. Então, cara, o erro precede inovação. Agora eu vou ajustar esse processo e daqui a 1 ano vai dar resultado, 2 anos vai dar resultado, o pessoal vai dizer, nossa, porra, olha só que bacana o processo de administrativo que o William fez. Que inovador. Não, eu tomei porrada pra caramba pra fazer o negócio. Não foi inovador. Foi o erro que me ensinou a como não fazer. Não faz. É isso. Gestão É bom, cara, isso, né? Mas gestão É bom, isso, né? A gente fala muito também lá no negócio, às vezes o Clóvis, mas como é que vamos fazer? Vamos fazer, de algum jeito começa e é o progresso e a ordem, né? Cresce, Mas isso que tu falou é muito importante na vida, nos negócios, em tudo que é lugar. Foi o bom processo administrativo que eu tenho foi em função de um erro lá. Eu consegui ver, se não fosse aquela situação, eu não teria mudado. Uhum. Então, cara, esses 4 anos que nem tu falou, Will, que eu passei estagnado, só vivendo, só administrando, só jogando para não perder. E eu anotei aqui a crise dos 30, é uma ironia minha, na verdade, né? Porque as pessoas falam a crise dos 30 e eu acredito que é o seguinte, o universo todo te apertando para dizer assim, cara, não é essa vida que tu tem que ter a vida lá que vai criar várias lojas, tu vai ajudar muitos empresários, muitas pessoas, te mexe, não tem que estar ficando aí vivendo nessa tua vida calma aí, né? Mas é aprender a ver o bem que um desafio traz, né? O bem que uma porrada que a gente leva que está embutido junto, né? Sabe que tu tava falando agora sobre isso, eu tava te ouvindo e me veio algo muito forte. Cara, eu acho que essa, não é ao 30, mas eu acho que essa é a fase que depois tu passou por uma infância e aprendeu, né, com a tua família. E aí tu começou a replicar isso na escola e depois com os teus amigos, no teu primeiro emprego, nas tuas primeiras iniciativas como empreendedor, enfim, o que você está fazendo. E eu acho que você viveu uma experiência de vida completa, basicamente, até os 30 anos. Você viveu de tudo um pouco. Um ciclo muito bacana. E eu acho que é o momento que Deus, ou qualquer coisa que você acredita, ele diz assim, beleza, legal, se divertiu? Bacana. Deixa eu te contar. Você vai apertar um botãozinho aqui, aí dentro de você, e ali tem um dom. Ali tem uma bênção. Ali tem alguma coisa que só tu tem. Que o pai te deu, tá? Certo? Vai apertar, vai gerar algumas angústias, mais algumas dores, vai ser desconfortável, vai demorar talvez alguns anos. E você vai aprender como usar esse negócio. Essa coisinha que eu coloquei dentro. Só que isso vai te gerar uma responsabilidade. Porque você vai ter que devolver. Porque o combustível desse talento, o combustível desse dom, o combustível dessa facilidade, ele se renova pela entrega, pelo contribuir. E aí é onde a gente fica buscando. Então, talvez essa crise seja justamente isso. Tu começa a descobrir que tu tem umas facilidades, que é o botãozinho que tu aciona sem querer, isso te gera uma ansiedade, tu não sabe como é que tu vai contribuir, como é que tu vai tirar o máximo daquilo. E aí começa a vir a questão do cabelo branco, que a gente estava brincando, ó, dá para enxergar aqui alguns. O cabelo branco vai te mostrando, cara, comecei a entender esse meu superpoder. Todo mundo tem o seu superpoder. Eu comecei a entender meu superpoder, e aí eu começo a entender, legal, é assim que ele funciona. É isso que eu tenho facilidade para fazer, é isso que eu nasci para fazer. É isso que alimenta, né? E aí você começa a entender assim, legal, e como é que eu pago essa conta? Cara, toda noite quando eu rezo, eu só agradeço e peço para que ele me diga como fazer. Né? Como fazer? Como é que eu faço para pagar essa conta? Né? Como é que eu faço para pagar essa conta? Eu quero ser uma ferramenta. Né? Então, beleza, eu sei, eu entendi, já entendi o que eu vim fazer aqui. Como é que eu pago essa conta?
Então, talvez a crise dos 30 possa ser isso, né? Pode ser uma virada e dizer, legal, te divertiu aí na Terra? Legal, foi bacana? Já teve filho? Já tá casado? Não foi? Tá construindo? Já teve empresa? Legal. Show. Agora aperta o botãozinho aí que o pai vai te mostrar uma coisa. E aí, quando tu fala, eu quero trazer, para quem tá escutando isso aqui, o Will falou agora assim, e aí, se divertiu aí? Agora aperta o botão. Que tu vai ver o que é realmente uma vida divertida. Uma vida preenchida. Faz sentido? Porque tu falou antes assim, pô, eu quero ter Porsche, quero ter isso, ter aquilo, quero ter casa, quero viajar. Legal. Fez tudo isso. É o ter. Uhum. Agora vem pra cá que tu vai ver sentido ainda mais em tudo isso, né? Vai se sentir preenchido e, cara, automaticamente vai entregar. Vai se abastecer, que é o contribuir, que é aquilo que a gente falou antes lá, né? Tem tanta gente aqui, e eu vou falar porque o Will também já falou aqui, tá? Projetos futuro. Até o final aqui, até tu sair pelaquela porta, nós vamos cobrar a data, porque eu quero... Sabe o compromisso público? O executor, sabe? Tem que ter data tem também. Que ter data. Né? Eu gosto de números, cara. Eu fui numa nutricionista esses dias, a menina perguntou, e aí, gostou? Ela disse, não, ela não vai olhar. Ela não vai olhar. Ela não vai. E aí, gostou dela? Ah, Maria, não gostei. Tá nada de bom. Gostei, ela falou, ela me deu 2 números. Nós podemos trocar tantos quilos em tanto tempo. Beleza, eu só quero a meta. O deu número, uma meta e pra é isso. Então é isso, Will. Uma vida preenchida. Quando eu digo assim que é uma ferramenta, né? A gente é uma ferramenta única aqui. E olhar para dentro nos possibilita começar a descobrir, né? Por que tu tem exemplo, tem uma empresa desse tamanho, tem tanta gente e contribui tanto, porque tu não precisava falar nada do que tu faz hoje na internet, né? Não precisa fazer nada disso. Tu podia ter tua empresa praticamente do mesmo tamanho, administrando ela e talvez o pessoal nem saberia, né? Mas tu tá ali, tu tá fazendo isso, tu tá botando a tua cara ali, tu tá falando servir, né? e tu não, e outra coisa, o que eu vejo, que eu acompanho lá, tu não tá vendendo as joias, isso, aquilo que a gente vende, tu tá falando outras coisas que vão muito além disso, né? Que vão contribuir na vida das pessoas. Nós estava conversando sobre vendas, né? Sobre vendas. E aí me perguntaram, Will, o que tu gosta mais de vender? Gosto de vender óculos, gosto de vender joia. Eu falei, cara, eu gosto de vender a ideia. Saca? Você saca. Porque o produto, ele pode mudar. Eu acho que a ideia, né, o conceito, e a gente foi muito feliz na Trijoia recentemente, quando a gente começou a estruturar a questão da nossa missão, dos nossos valores, especialmente, nosso Golden Circle. Para quem não sabe o que é Golden Circle, o Simon Sinek, ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê, e aí o Comece pelo Porquê fala sobre o seguinte: todas as empresas sabem o que fazem. Então, todas as empresas sabem o que fazem, pelo menos deveriam, né? A grande maioria das empresas sabem como faz, né? Então, eu sei o que eu faço e eu sei qual é o processo. Raríssimas são as empresas que sabem o porquê faz, né? O propósito. Né? Nossa, e o propósito, o que tem a ver? Cara, isso muda o jogo. Porque é o seguinte, acabei de falar há pouco aqui. A vida é 90% porrada, 10% felicidade. Cara, você vai ter, como empresário, uma vida megalomaníaca, depressiva, enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque ao longo do dia você vive todas as experiências do solitário mundo. Né? Desde uma meta batida, um objetivo alcançado, até uma demissão, até um processo, até... cara, tudo. Cliente chateado, cliente feliz, faltou dinheiro para pagar a conta, tem dinheiro sobrando. Cara, tu vai ver de tudo isso, às vezes, em 24 horas. Então, se você não tem algo que te prende lá na frente... Um significado para isso, a coisa não faz sentido. Vira só trabalho. E vira muito pesado, né? Fica muito pesado. É pesado, de qualquer forma. Sim. Fica insustentável. E o nosso porquê, por exemplo, né, falando sobre o porquê, o porquê na Trijoia, ele está muito ligado com... E depois eu fui descobrir que eu também contribuo com isso sem ter previsto isso, é que nós acreditamos que cada indivíduo tem o poder de mudar o mundo através da sua influência e das suas inspirações. Esse é o nosso porquê. E eu faço isso como? Ao vestir olhos visionários,
ao vender um óculos que vai fazer com que você tenha alta performance, que você enxergue bem, você vai estar mais feliz, você vai dormir melhor porque está usando uma proteção contra a luz azul, você vai ter alta performance, você vai acertar as coisas com mais facilidade, você vai se sentir mais bonito, você vai estar mais convicto. Isso muda o mundo, nem que seja o seu. Ao eternizar momentos com joias, você vai estar celebrando o teu casamento, uma formatura, uma passagem importante na tua vida, você vai eternizar isso com uma joia, com um presente. E ao gerar experiências, a gente vai marcando na vida da pessoa passagens, como por exemplo os nossos clientes Black, que recebem presente de aniversário, que recebem experiências nas compras. Então, isso vai marcando. Qual é a nossa missão na Trijoia? Mudar o mundo das pessoas, nem que seja o dela. As pessoas, mudando o mundo delas, a gente muda o mundo dos outros. Por quê? Porque essas pessoas vão ser mais felizes, mais inspiradas, elas acabam mudando a vida de quem está ao redor. Exato. E aí, tá, mas Will, como é que tu entra nisso? Vendendo a ideia. Como mais profundamente? Ao palestrar, por exemplo, em alguns eventos pro bono, onde eu palestro e não cobro nada. Por quê? Porque ali eu tenho daqui a pouco 100, 150, 300, 1000 empresários ou líderes que eu estou mudando a vida deles. O exemplo da Trijoia, o exemplo do que eu fiz, acaba mudando a vida deles. Então, eu não vendi nada. Sim. Mas eu segui o propósito da minha empresa. Então, está muito alinhado com o que eu acredito. Parece bullshitagem, né? A gente tem essa coisa, cara, mas tem coisas que não tem como explicar. A gente realmente faz o que tem vantagem. Porque trabalho por trabalho, bicho, realização por realização, eu posso dizer que eu playbookei boa parte daquilo que eu tinha como desejo na minha vida, né? Então, se eu vou seguir só pelo material, cara, e aí tem essa grande lance, né, da questão do sonho material, da experiência material e da experiência vivida. Quando você compra um carro, eu tive a oportunidade, tinha uma meta, tinha um sonho de comprar um Porsche com 30 anos. Faltando 13 dias para eu completar 30 anos, eu estava com 29 anos, quase ali na beiradinha, então faltando 13 dias para eu chegar aos meus 30 anos, eu entrei na Porsche e comprei meu primeiro Porsche 0 km, com 29 anos. Realizei um sonho. Recebi esse carro, e nos 6 meses depois, eu estava pensando qual era o próximo. 1 ano depois, eu já estava encomendando o próximo. Menos de 2 anos depois, eu já tinha vendido, já estava com outro. E quando eu comprei o outro, eu já estava pensando no próximo. O bem material, por mais incrível que ele seja, ele perde valor ao longo do tempo. Porque não que ele perdeu valor, ele segue sendo igual. Ele não Perdeu o sacia. interesse. Talvez ele até valorizou financeiramente. Ah, comprei uma casa, assim. Mas para você, se você é uma pessoa vencedora, você é uma pessoa ambiciosa, você vai querer sempre o próximo nível. Ele não ocupa o vazio. Não ocupa o vazio, não preenche, porque é uma coisa. Agora, a experiência, por exemplo, eu estava comentando do método CIS. Cara, ficar 30 horas acordado, aquela coisa toda, cara, é muito lembrei do ruim. meu, quando É tu muito falou. ruim tu viver isso. Daqui a pouco tu faz uma viagem, poxa, eu perdi o passaporte, tava contando esses dias que eu perdi o passaporte em Bangkok, aquela coisa. Cara, tu conta rindo. Foi um puta de um perrengue, tu conta rindo. Por quê, cara? Porque a experiência, Sim. ela vai crescendo ao longo do tempo. Hoje eu fiquei feliz que nessa mesma aprovação do Dia dos Pais, eu tava pensando e eu comecei a sorrir. Porque eu lembrei que daqui uns dias eu vou ter a apresentação do Dia dos Pais do colégio da minha filha de novo. Sabe? Então, essas são coisas que o tempo aumenta o valor. Então, viver experiências, poxa, jantar com o teu parceiro num lugar bacana, cara, ver um pôr do sol, viajar para um lugar legal, viver um hotel bacana, sabe? E essas coisas realmente são o que para mim vale a pena, sabe? Tá num palco, para mim é transformador. Tá num palco e falar para pessoas e ver que tu realmente assim, a pessoa tá ali, você tá falando, a pessoa tá assim, ó. Tu vê que alguma coisa tu vai mudar na vida dela. Alguma coisa que tu falou vai fazer com que ela chegue na empresa dela no outro dia, ela vai mudar alguma coisa. Cara, isso vale para mim, esse tipo de coisa é o que vale. A beleza das pequenas coisas, Exatamente. né? Exatamente. Então, Então, a experiência realmente transforma a vida das pessoas. E por isso que talvez eu consiga ter essa facilidade no CX, né? no Customer Experience, porque eu sempre olho para os meus negócios e penso assim, cara, como é que eu posso dar um toquezinho a mais? Como é que eu posso dar um toquezinho a mais? Se eu fosse comprar numa joalheria, o que eu esperaria? E o que eu não esperaria? Sabe? Aí tu começa a pensar nisso em experiências. A gente tem os nossos... quase tudo que a gente pode, a gente coloca uma foto personalizada, nome personalizado, porque, cara, as pessoas gostam disso.
Eu recebi uma lá. O Customer Experience é fazer com que as pessoas, a experiência do usuário está muito ligado à pessoa se sentir única. E o exemplo mais claro que eu uso, como o Customer Experience ser uma coisa barata e muda o seu negócio, é a Starbucks. Anos atrás, a Starbucks fez algo caríssimo, milionário, um investimento altíssimo em marketing. Ela pegou uma caneta e deu na mão de cada uma das pessoas que trabalham na sua empresa. As pessoas escreveram o nome. O que aconteceu? Tu recebeu aquilo, tu achou aquilo incrível. Incrível. Maravilhoso. Qual foi o teu... Por que tu fez isso? Qual é o teu sentimento? Alguém aqui na Starbucks sabe quem eu sou. Customer Experience nada mais é do que as pessoas que vão na tua empresa, que compram contigo, terem a percepção de que pelo menos por 1 minuto, 10 segundos, alguém parou para olhar para você. O que mais chateia as pessoas é justamente o contrário. Não serem vistas. Nossa, você compra naquela loja, e tu chamou a loja no WhatsApp, a pessoa pergunta quem tu é. Pergunta, qual é o número do sapato mesmo? Que time que você torce? Como é que é mesmo? Não, cara. Não. Sabe? Então, é isso que constrói a experiência, né? A experiência continuada. Isso faz com que a gente consiga gerar resultado e valor para as pessoas. Porque, assim como coisas perdem valor ao longo do tempo, o que as pessoas compram no teu negócio perde valor ao longo do tempo. Agora, o que elas viveram a experiência, não. Com a tua empresa, não. Então, seguindo a mesma linha, né? Como fazer Customer Experience se eu não tenho dinheiro, é um exemplo. Para quem não sabe, esse rapaz chamado Will aqui na minha frente é referência no Brasil sobre experiência do cliente. Isso. Que talvez alguém... Pode ser. Sim. Alguém tá falando assim, o que é como é que é, Will? Customer Experience. O que é isso? O que é isso? Experiência do cliente. É fazer com que o cliente tenha experiência. Porque, né, Will? A joia em si, talvez o teu... Tem várias lojas do mesmo produto, né? Mas exato. A experiência, que nem eu falei, a box que eu recebi lá em casa com a foto minha, da minha família, cara, isso é incrível, cara. Não tem... Tanto que ela tá lá hoje, né? Tá. Tá lá guardada hoje porque, poxa, eu me lembro o que eu recebi, o que eu comprei, né, Marina? Pega meu cartão, vai lá e compra pra mim. E o que eu recebi. Foi um trabalho de merecimento aquele ali, Will. Foi umas crenças quebradas naquele ali. Várias. Pessoal, pacote completo. Pacote completo. Produto, entrega e quebra de crenças. Recebe um pedaço do Paulo Vieira junto. Pô, mas bacana demais, cara. Bacana demais. A gente falou, quando a gente estava combinando esse podcast, vamos falar de negócios, gestão, e a gente falou de outras, na verdade, a base da gestão, né? Eu gosto de falar assim, na nossa empresa lá, quando eu gostava de números, eu entendia de números, eu lia todos os números e o negócio não ia para frente. Quando eu deixei um pouco de lado, comecei a olhar para pessoas, para um outro lado, assim, o negócio começou a andar. E é isso que eu vejo hoje que faz sentido, e é isso que tu trabalha, que a gente fala de cultura, tu fala uma série de coisas, de experiência do cliente, né? Para sustentar o crescimento e alavancar ainda mais, né? Pô, que legal, cara. Parabéns para ti. Will, a gente tem como que eu posso dizer? A gente pede indicação aqui. Indicação de um livro. De um livro, de um filme, ou até de tu quer dizer, um treinamento, enfim, ou um livro que que é mais de fácil acesso, algo que tu queira indicar pro nosso público. Pra ti, cara, foram vários livros que fizeram diferença para mim, né? Eu acho que vou bem no clichêzão, tá? A autorresponsabilidade é algo que também mudou muito, né? Porque isso fala muito sobre aquilo que você aquilo que você tem, é responsável única e exclusivamente das suas escolhas, daquilo que você fez, daquilo que você tolera. Então, a autorresponsabilidade. Falando um pouco de Customer Experience, a satisfação garantida, Tony Ash, que foi o fundador da Zappos. Então, é um livro que serve muito, eu uso muito como base no Customer Experience da Trijoia. E deixa eu pensar aqui, falando de atitude, né? O Seja Foda foi um livro bacana pra caramba, né? Eu gostei muito, né?
de Da como mãozinha. o Caio traz, né, essa simbologia, né, do feliz, otimista, determinado, abundante. Um dia eu quero, quando eu receber o Caio no podcast, a gente vai poder contar um pouquinho de como surgiu esse nome, né? Porque é engraçada a história. Então é muito bacana. Quem está um pouquinho mais avançado na construção de negócios, eu acho que o Nada Easy, do Thales, é um livro muito gostoso, muito bom de ler. Então, traz alguns frameworks, Bem prático, né? Bem prático de como você pode fazer a tua empresa sair e mudar de nível. Cara, basicamente, assim, o jeito Harvard de ser feliz é um livro muito bacana que fala muito sobre hábitos, né? Então, por exemplo, né, quer acordar, como é que faz para acordar de manhã às 6 da manhã? Cara, não falhar, te prepara de noite, deixa tudo organizado, enfim. Bom, tem vários Muito bom, João. insights Ótimo, aqui já foram de coisas. 5. E aí eu busquei coisas assim com conteúdo mais acessível, né? Mais leve. Tem o High Output Manager do. Ele foi. Esqueci agora o nome dele, mas ele fala muito sobre gestão. Ele foi da General Electric, se eu não me engano. Jack Welch, não? Não, Jack Welch não, mas Como é o nome do eu vou livro? lembrar. Tá pesquisando? High Output Manager. Ele tem em português também, acho Will. que é gestão e alguma coisa. E filmes, cara, filme tem muita coisa boa. Esse novo agora do Wear, né, da Nike. Da Nike, eu achei Muito incrível. bom. O documentário do Michael Jordan eu acho incrível. Bom Eu me demais. vi muito mesmo em algumas falas dele, porque se eu falar para vocês que é fácil trabalhar comigo, não é, porque eu sou um cara performático e eu adoro ter pessoas performáticas do meu lado. Eu não consigo, porque o que eu falo pro meu time é o seguinte: eu sou a junção de 3 coisas para quem quiser fazer de mim uma ferramenta. Eu sei o caminho para chegar onde vocês querem. Eu sei ensinar vocês a chegarem aonde vocês querem, né? Eu tenho os recursos para isso. E eu tenho interesse. Você vai encontrar ao longo da tua vida pessoas que sabem, mas não querem te ensinar. Você vai enxergar pessoas que têm recurso, mas não querem disponibilizar para você. E você vai enxergar pessoas que até ensinam, que têm interesse, mas querem te cobrar. Pro meu time, eu sou essas 3 ferramentas. E tu paga pra eles ainda. E aí eles recebem pelo trabalho que eles fazem. Então, dito isso, eu só aceito pessoas performáticas do meu lado. Que queiram viver o processo do crescimento. Queiram viver o processo do crescimento. Estejam dispostos. Exatamente. É isso aí. Então, sempre alinho, não vai ser fácil. Tu quer trabalhar com dieta comigo? Legal, uma bênção e uma bucha. Entendeu? Isso aí. Porque eu vou te levar de nível. O meu objetivo eu falo para todo mundo que entra na Trijoia, que eu tenho por te falar na entrada. A minha missão aqui é em 6 meses da tua vida. A gente fala isso para todos os nossos colaboradores. Em 6 meses a gente vai mudar a vida a tua vida em pelo menos algum pilar. É uma meta nossa. Então, minha empresa é uma empresa performática. Agora, não é para qualquer um. Não. Então, a gente tem pessoas que vivem a jornada e crescem, pessoas que não querem viver a jornada e querem viver nada ruim, mas querem viver uma jornada medíocre. E medíocre não é ruim. E medíocre é a média. Sim. Né? Aqui, na minha empresa, são pessoas de alta performance, pessoas que buscam alta performance e querem viver um sonho diferente. Né? Que não estão habituados, não querem viver como o mundo se apresentou. Porque a gente vive no interior do Rio Grande do Sul, um dos estados mais atrasados do país, né? Infelizmente. Então, o que se dispõe para pessoas que nascem aqui na nossa região não é nada muito incrível, muito grandioso. Mas eu tenho como fazer essa pessoa chegar a níveis que ela nunca imaginou. Mas ela também tem que entender que... É que tu não vai levar ela, tu está disponível, mas ela que vai ter que trilhar o caminho e pagar o preço. Exatamente. Fazer muitas vezes, que nem tu falou, não queria levantar, mas vou levantar. Não queria ir na reunião, mas vou na reunião. Não queria treinar, mas vou treinar. Pagar o preço, né? Do crescimento.
E isso é uma provocação que eu faço e é uma métrica que eu faço para desafiar as pessoas. 100% das pessoas vamos imaginar que 100 pessoas deram um play nesse podcast, ok? 70 pessoas vão ouvir até o final. Ou menos. Tá? Vamos considerar 70. 50% de fato ouviu com atenção. 30% teve um insight que geraria uma decisão. Cara, eu preciso mudar isso. Nossa, é importante. 20% vai tomar como decisão. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou mudar isso na minha vida. 10% vai começar. 5% vai manter fazendo isso por uma semana ou 2. Apenas 2% de fato vai gerar a mudança necessária. Por isso que 2% domina o mundo. Exatamente. Exatamente essa métrica. Exatamente essa métrica. É a provocação que eu faço para o meu time. Vocês querem fazer parte dos 2% dos 98%. Tá tudo certo. Ah, eu quero fazer parte da maioria. Beleza. Seja a maioria. O sucesso está disponível a todos, mas é só uma minoria que chega lá. Quanta pedrada, né? É verdade. Mais um P, tem que colocar mais um P lá. O P de pedrada, Will. Ô, Will, para nós ir para os finalmente aqui, projetos futuros? Não? Encerramos? Deixa assim. Deixa em off. Não, precisamos do Will aí, cara. Cara, então, vamos fazer a coisa oficialmente, então. Oficialmente não, mas vamos falar pela primeira vez abertamente. Depois de muito pedido, semanalmente eu tenho pedidos de mentoria, tenho pedidos de trabalhar em conselho, enfim. Então, semanalmente eu tenho demanda para isso. Eu tenho um compromisso firmado com a minha empresa, né? Eu estou no cargo de CEO até 2025. Esse é o meu compromisso que eu assumi com meu pai e meu avô, ainda vivos em 2020. Então, estarei fazendo isso até 2025, pelo menos como CEO da Trijoia. Mas vou ainda esse ano, provavelmente em outubro, ainda não tenho a formatação, vou abrir minha primeira mentoria, focado em empresas que querem viver a mesma jornada que a minha. Então, como sair de negócios pequenos, como construir marca, como crescer negócio 25 vezes, como ter uma cultura empresarial incrível, como gerar experiências, enfim, isso tudo condensado aí provavelmente em um final de semana. Mais detalhes do que isso eu não posso falar. Não, tá ótimo. Mas a gente, muito em breve, a gente já vai começar, acredito que no mês de julho, início de agosto, a gente já começa a abrir para quem quiser fazer uma pré-reserva, né? Enfim, uma garantia, porque assim como tudo aquilo que eu faço, eu quero fazer algo incrível, né? Então, o objetivo, por isso que eu segurei tanto, porque realmente eu quero fazer uma coisa, não quero ser mais um, né? Nada que eu faço para ser mais um. Então, realmente, eu quero transformar a vida das pessoas, né? E fazer aquilo que de fato bate meu coração, né? Hoje, de fato, ser mentor, né? Ajudar outras empresas bate meu coração pra caramba, assim como mentorar vendedores. Sabe? Eu acho que vendas é uma ferramenta incrível de mudança de vida, sabe? É a forma mais rápida e honesta e justa de uma pessoa mudar de vida, sabe? Rápido. Em 2, 3 anos você barata, consegue, né? Você consegue barata construir. No sentido de não precisa investimento. Exatamente. Imagina quanto um médico investe, são quantos anos de tempo Sim. e dinheiro para se formar médico, um advogado, cara, vendedor, cara, tem tanta coisa disponível, enfim, e se ele tiver o desejo, a vontade, a fome necessária, né, eu falo muito de autorresponsabilidade curiosa, né, que é a autorresponsabilidade sabe curiosa. Sabe o que é isso? Não. A autorresponsabilidade fala o seguinte: você não tem aquilo porque algo falta, né? Se você não conquistou algo, alguma coisa está faltando, porque se tivesse esse algo, já teria. Sim. Então, demonstra que é autorresponsabilidade. Se eu não cheguei nesse número, se eu não cheguei nesse cargo, é porque alguma coisa em mim está faltando. É a minha empresa, é a política. Cara, foda-se. Alguma coisa em você está faltando. E aí vem então isso é autorresponsabilidade. Eu trago a autorresponsabilidade curiosa, que é, cara, o que está faltando?
O que que é? Aí eu me questionava. Foi a pergunta que eu fiz para ti no início, quando entrou aqui, né? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso aprender para chegar lá? Depende só de ti. Então, é uma frase, até acho que o Thiago Concer, né, fez ela ficar mais conhecida, mas me apresente um vendedor que estuda tanto quanto um médico ou um advogado, eu te apresento um milionário. Exato. E eu posso dizer que Porque a maioria deles acha que não é precisa verdade. estudar, né? O vendedor não precisa estudar, né? É um erro, mas... O que eu queria aqui? Compromisso público, né? Outubro, então, tá aí, ó. É isso aí, é o que nós estávamos falando antes, né? Eu já anotei. Temos a convenção da Trijoia em novembro, né? Vai que role alguma coisa, né? Linkando uma coisa com a outra, né? Vai saber, já pensou? Vai saber, né? Participar da mentoria e, quem sabe, né? E vou dizer que a convenção... Vai, maravilhosa. Nós tivemos a Caramba. oportunidade de ir. O dia que nós fomos lá tava o Ivan Moré. Ivan Moré, Ivan exato. Moré. Muito bom. Ronei Nipper também, Sim, Cris Ronei Manfro, Nipper, minha sim. terapeuta, fantástica, Eu incrível. não conhecia ela. Muito legal. Ela é um fenômeno. Conhecemos ela lá. Boa parte do que foi falado aqui tem dedinho toque dela? dela. Parabéns. Parabéns, Legal. Will, pela tua trajetória. Parabéns por tudo que tu vai construir ainda, que eu tenho certeza disso. Muitas pessoas precisam de ti, sabe disso, né? Da mentoria, desse conhecimento, dessa experiência. Porque uma grande parte do que tem aí é gente que ensinando a ter empresa que nunca teve empresa, né? Que nunca construiu Nunca nada. fez a gestão de uma empresa. Então, bora chegar outubro aí para fazer o negócio acontecer, né? Com certeza, e para mim vai ser uma realização de um sonho. Realmente, vou tirar esse sonho do papel porque é muito bacana isso, né? Quando você vai realizar um sonho, mas ao mesmo tempo você está atendendo o desejo de outras pessoas. Para ajudar outras Né? pessoas. Sabe? É muito Quando bacana impacta isso. o teu sonho impacta positivamente a vida de quantas pessoas, né? Porque a pessoa que me pede hoje mentoria, me pede uma palestra, me pede para falar com o time, enfim, ela acha que ela tá me atrapalhando, ela tá me pedindo algo. Então tu imagina só que bacana te isso. dando. Ela tá me dando Mal a ela possibilidade. sabe, né? Exatamente. Que legal, viu? Muito bom. Tá. É isso aí, Dona Marina? É isso aí, Will. Fala pro pessoal que não te segue qual é o teu Instagram. Então vamos lá, meu Instagram é @willsilva, Will com H, Silva. Basicamente sou presente ali, tenho LinkedIn, mas quem gerencia é o meu time, porque demais, né? eu sou meio tiozão, na verdade. Eu até tenho uma conta no TikTok, sabe? Eu nem tenho. Aquelas contas, ela tá com o número, eu sou o usuário X91427, eu nem troquei o nome, porque realmente eu acabo tendo uma rede, enfim, acabo falando lá sobre exatamente um pouco do que a gente teve aqui, né? A verdade, enfim, gosto de abrir a câmera e gosto de contar um pouco, dividir aí essa vida solitária. E para finalizar, eu ouvi essa semana algo que me fez muito sentido. Para você ter sucesso, né? Para você ser uma águia, você tem que voar, voe com as águias, né? E aí, esse é o Sérgio Vieira, um advogado nosso, amigo, né? E uma grande pessoa, ele falou sobre isso. Só que as águias não voam em bando, as águias voam sozinhas, né? Então, e os pardais, né, que voam em grupo. Então, o quanto você talvez vai voar com os pardais, você vai olhar para a águia e vai admirar a águia, você vai aprender com a águia, para que aí, quando você tiver a coragem, você tiver o preparo necessário, você possa fazer o voo da águia, ou seja, você possa sair desse bando e voar sozinho, porque a verdade é a seguinte: 90% porrada, 10% vitória, e sim, você vai viver momentos extremamente solitários. Quanto mais sucesso eu tive, mais solitário eu fui. Will, você não tem pessoas? Tem pessoas incríveis do meu lado. Mas diariamente você vive situações extremas de decisões que precisam ser você e você. Então, desejo para vocês, todos, que a gente possa ter tido um grande voo de pardal aqui junto hoje e que de algum insight aqui a gente possa ter alguém se preparando para voar com uma águia amanhã. Uau. Grande. Gratidão. Obrigada. Grande, Will. Muito bom. Obrigado pela contribuição, foi demais aí. Muito obrigado. Muitos insights, muitas ideias, muitas pedradas.
É isso aí, pessoal, então. Obrigado por nos acompanhar. Curte, comenta, manda isso aqui pro teu vendedor. Tem uma empresa, manda lá pro teu vendedor, manda pro... se você é funcionário, manda pro teu... Diretor. Pro teu diretor gerente, lá, para ele olhar aqui e se inspirar no Will aqui na história e fazer essa empresa crescer. Beleza? Beleza. Até a Valeu. próxima.